A fauna brasileira é composta por uma imensa variedade de espécies de cobras, incluindo algumas das mais venenosas e perigosas do mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, ocorrem entre 19.000 a 22.000 acidentes ofídicos envolvendo cobras por ano no Brasil. Nosso país possui mais de 350 espécies de serpentes, sendo que destas, um pouco mais de 70 são peçonhentas. Estes répteis desempenham um papel vital no equilíbrio dos ecossistemas e até na medicina, com toxinas utilizadas na produção de medicamentos importantes. No entanto, elas também representam um grande risco para aqueles que vivem em áreas rurais, florestais e urbanas. E nesse vídeo vamos conhecer quais são as cobras mais venenosas do Brasil. Mas antes, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não for inscrito. Jararaca. A jararaca é considerada uma das cobras mais venenosas do Brasil, ocupando o quarto lugar entre as mais peçonhentas do nosso país. O nome desta serpente brasileira é bastante conhecido e temido por pessoas de diversas regiões e biomas por aqui. As jararacas são serpentes do gênero Brotops, que compreendem cerca de 30 espécies distribuídas por todo o território nacional. Algumas das mais conhecidas são jararaca da mata, jararaca do norte, jararaca de Alcatrazes, jararaca ilhoa, jararaca pintada e jararaca do sertão. Elas possuem em geral corpo afinado, cores entre cinza e marrom e podem chegar até quase 2 metros em algumas espécies, tendo elas uma alta capacidade de se camuflarem bem entre as folhas secas no solo dentro dos ambientes. Seu veneno é muito poderoso, podendo causar necrose de membros, pressão baixa, perda sanguínea devido à ação anticoagulante, falência dos órgãos e sangramento cerebral, o que pode levar um indivíduo adulto a óbito em poucas horas após a picada. As jararacas são as serpentes que causam o maior número de acidentes e vítimas do Brasil, sendo responsáveis por cerca de 90% dos acidentes ofídicos ocorridos no país. Esse seu alto índice de ataques é justificado devido a alguns fatores combinados: a ocorrência das espécies em diferentes tipos de habitats e biomas, a abundância de indivíduos e o comportamento agressivo de defesa. Elas, na verdade, não atacam sem motivo, mas em situações de estresse se defendem com botes agressivos e certeiros que inoculam sua peçonha. Cascavel. A cascavel ocupa o top 3 entre as cobras mais venenosas do Brasil. Conhecida por seu chocalho em sua cauda, que produz um som característico quando essa serpente se sente ameaçada, a cascavel pode atingir até quase 2 metros de comprimento total. As cascavéis são serpentes do gênero Crotalus, sendo representadas no Brasil por apenas uma espécie, a Crotalus dirusus, e distribuída em 5 subespécies. A cascavel é a serpente com a maior letalidade do Brasil. Ela não é a que causa o maior número de óbitos, nem a que possui a peçonha mais forte, mas é a que dá a menor chance da pessoa sobreviver caso seja picada por ela, isso devido sua ação altamente tóxica do veneno dentro do organismo humano. Seu veneno neurotóxico afeta o sistema nervoso da vítima, o que provoca dificuldade de respiração e locomoção. Com efeito, outros sintomas podem incluir visão turva e dupla, flacidez no rosto e paralisia de músculos. Em média, os primeiros sinais na vítima após a picada só aparecem em cerca de 6 horas após o ataque. A cascavel é responsável por cerca de 7% dos acidentes ofídicos ocorridos no Brasil. Elas são cobras bem abundantes em nosso país, no entanto, são menos comuns que as jararacas, por habitarem locais mais secos
ou interiores de matas, sendo mais encontradas no interior dos estados do que nas capitais, o que reduz a frequência de ataques. Surucucu pico de jaca. Em segundo lugar entre as serpentes mais venenosas do Brasil, temos a temida surucucu pico de jaca. Ela é considerada a maior serpente e a mais venenosa do continente americano e uma das mais venenosas de todo o mundo, possuindo ela uma coloração marrom com losângulos em preto e podendo atingir até quase 4 metros de comprimento. Seu veneno neurotóxico é altamente poderoso e letal, podendo causar pressão baixa, batimentos cardíacos alterados, sangramentos devido a propriedades anticoagulantes da toxina, diarreia, vômitos, necrose e insuficiência renal. Seus ataques também podem deixar sequelas permanentes na pessoa caso ela seja socorrida ou escape do óbito. É uma espécie muito grande, por isso a quantidade de peçonha injetada também é maior em relação a outras serpentes encontradas no país. Os acidentes envolvendo a surucucu pico de jaca são chamados de laquéticos, sendo estes bem menos comuns. Isso acontece porque a espécie é mais discreta, relativamente rara e de difícil observação na natureza. Costuma viver mais conservada em locais restritos, presentes nas regiões amazônica e em áreas da Mata Atlântica. A surucucu pico de jaca é responsável por cerca de 1,4% dos acidentes ofídicos ocorridos no Brasil. A maioria dos acidentes ocorrem porque as vítimas não percebem sua presença e aproximação, onde são atacadas por botes certeiros vindos dela. Coral verdadeira. A coral verdadeira é considerada a cobra mais venenosa do Brasil, sendo também conhecida como uma das cobras mais venenosas de todo o mundo. No Brasil, existem cerca de 37 espécies de corais verdadeiras, sendo estas do gênero Micrurus e do gênero Leptomicrurus. As corais verdadeiras possuem uma bela coloração característica em listras vermelho, preto e branco, medindo aproximadamente entre 40 cm a 1,6 metros. Seu veneno é extremamente potente e capaz de causar dificuldade respiratória, podendo levar uma pessoa adulta a óbito em poucas horas. O veneno dessa serpente tem ação neurotóxica, que atinge o sistema nervoso e interrompe todos os comandos dados pelo cérebro ao organismo. As chances de sobrevivência são de 50%, com possibilidade de sequelas severas e permanentes. Além de ser extremamente potente, seu veneno é de difícil neutralização. Diferentemente da peçonha de outras serpentes, que em casos extremos podem ser tratadas com um soro polivalente, o veneno das corais verdadeiras só é neutralizado com um soro específico feito para ela. As corais não são serpentes de comportamento geralmente agressivo. Se acontecer de alguém se aproximar dela, provavelmente ela vai fugir ou ficar imóvel. Por mais que existam muitos encontros com corais, a questão do comportamento diminui o número de acidentes, que são raros de acontecer, sendo que atualmente representam apenas cerca de 0,1% dos acidentes ofídicos ocorridos no Brasil. Outro fator do baixo número de acidentes é que elas possuem uma dentição conhecida como proteróglifa. As corais verdadeiras realizam a chamada picada falsa, pois elas não inoculam sua peçonha com botes, assim como as jararacas, cascavéis e surucucus. Elas apenas mordem suas vítimas e só assim conseguem liberar sua peçonha, através de seus pequenos dentes no fundo de sua boca. Não é possível diferenciar facilmente uma cobra coral falsa de uma verdadeira apenas pela disposição de seus anéis e cores, como algumas pessoas pensam. Existem mais de 60 espécies de corais falsas no Brasil, tendo estas um veneno menos tóxico e até mesmo
não sendo venenosas. Estudos mostram que essa é uma estratégia de mimetização muito eficiente para a defesa, utilizada pelas corais falsas, dado que a coloração apossemática das corais verdadeiras afasta o ataque de muitos predadores. A forma correta para diferenciar uma coral verdadeira de uma coral falsa é apenas por meio de suas presas, fossa loreal, cabeça ou análise genética, o que pode ser um tanto quanto difícil para um leigo. Então, na dúvida, mantenha distância caso encontre uma que se pareça uma cobra coral. O que fazer caso você for picado por uma cobra? Se o pior acontecer e você for picado por uma dessas cobras ou qualquer outra espécie diferente, saber o que fazer imediatamente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Alguns procedimentos que podem ser seguidos e que são recomendados por médicos e bombeiros são: se possível, lave o local da picada com água e sabão neutro. Nunca tente cortar, chupar o veneno ou colocar substâncias como pó de café ou fumo no local, pois isso não servirá para nada e poderá prejudicar ainda mais a situação. Imobilize a área afetada e evite movimentá-la para impedir que o veneno se espalhe mais rapidamente. Mantenha a vítima calma e o membro afetado abaixo do nível do coração, se possível. Anote a aparência da cobra ou tire fotos dela, para assim ajudar na identificação e no tratamento antiofídico, mas não tente capturá-la, pois isso pode acarretar outro acidente. Procure atendimento médico imediatamente, o mais rápido possível, para receber o tratamento antiofídico. E aí, gostaram de conhecer as cobras mais venenosas do nosso Brasil? Deixem aí nos comentários qual dessas vocês já observaram na natureza ou se já conhece alguém que sofreu algum acidente com algumas dessas. E se vocês curtem esse tipo de assunto, assistam mais em nossa playlist de curiosidades sobre animais. E este foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!